Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos cantar um hino raiz, né, no meio dos batistas. Você é batista só se você for muito raiz para você conhecer esse hino do cantor cristão. Vamos lá. Pastor Divino, no cantor cristão 152, né? Nós que somos batistas, isso é um cantor, uma música típica, uma música célebre dos batistas. Se você for batista de raiz de muito tempo, você vai saber, né, esse hino. É um hino muito bom. E a adoração está na música, o louvor está na música. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo caso de música A, música B, música C. E é importante você levar o seu louvor ao seu íntimo em adoração a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Deus em nós. Deus em nós. O texto que nós vamos usar é Lucas capítulo 2, versículo em diante. Lucas capítulo 2, versículos o menino Jesus no meio dos doutores, dos mestres, dos escribas. E diz assim: e quando acabaram de se cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram-se a Galiléia para a sua cidade, de Nazaré. Por isso a expressão Jesus de Nazaré.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça diante de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Meu Deus. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa. E regressando eles terminados, aquele dia ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiraram da sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia, e desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Meu Deus! A primeira coisa que nós podemos aprender, queridos, é que quem quer encontrar Jesus, encontra. Jesus, ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço presente no meio de vós. Perceba que Jesus, ele se distanciou dos seus parentes, dos amigos. E Jesus estava no templo, sendo interrogando os grandes mestres da Torá, os escribas, os fariseus, e todos admiraram da sua performance intelectual, espiritual, sabedoria. Há alguns ditos que Jesus, ele, como criança, ele sabia, ele foi uma criança normal, como qualquer outra criança. No entanto, ele foi dotado, ele foi apreciado, como Deus que o é, com alguns princípios, valores individuais que distinguiam dos demais seres humanos, das demais crianças. E ele queria saber acerca de si mesmo. Uma das visões teológicas diz que ele foi no templo para procurar entender quem era ele mesmo. Afinal de contas, a propósito, examine-se o homem a si mesmo. É bom a gente saber quem somos nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E Jesus, ele foi ao templo, interrogado pelos fariseus, os escribas, os doutores da lei. Em termos de conhecimento, no mundo das ideias, Jesus sobressaía de uma forma excelente. E aqueles homens procuravam saber quem é esse. Mas não despertava nenhum tipo de ameaça, porque Jesus tinha 12 anos de idade e o seu ministério estava até então longe de começar. Jesus, ele começou seu ministério com 33 anos de idade. 33 anos de idade, ele começou seu ministério, ou com 30 anos de idade, ele começou seu ministério. Ou seja, 19 anos, 18 anos, até ele começar o seu ministério dali. E seu ministério foi 3 anos e meio.
Também é um simbolismo esses 3 dias que ele ficou perdido, ou os pais dele não encontraram, melhor. Ele foi uma alusão, uma tipologia dos 3 dias que ele morreu e ressuscitou para dar vitória a todos nós, para dar vitória à igreja, para dar vitória ao corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a nós que vamos adentrar nas mansões celestiais. Então você precisa, quem quer conhecer Jesus, encontra. Jesus, queridos, ele é acessível. Jesus, qualquer pessoa pode encontrar Jesus. Eu, por exemplo, encontro Jesus todos os dias. Jesus, ele não está em um mundo onde nós não podemos acessá-lo, falar com ele. Ele falou o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, você deve procurar Jesus aonde ele está. Jesus estava no templo. Naquele tempo, o templo era a presença de Deus, se dava no templo. Até então, a presença de Deus se dava no templo. E foi o próprio Deus que instituiu isso. Porque o templo era o lugar onde as pessoas se conectavam e Deus falava audivelmente, visualmente, as pessoas. Mas Jesus inaugurou uma nova era, como falei aqui para vocês, Jesus inaugurou uma nova era. E de sorte que todos, quando Jesus sumiu, passaram pois eles, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, o que da Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não souberam dos seus pais. Então, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu, passou 3 dias, acharam no templo. Pensando, porém, eles que viriam acompanhar pelo caminho, andaram caminhando a caminho de um dia, procuraram entre os parentes e conhecidos. Jesus não estava nem entre os parentes, nem entre os conhecidos, nem entre os seus familiares, e nem mesmo em Jerusalém. Jesus estava no templo. Queridos, e a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele mora em nós. Então, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. E você precisa atrair a graça de Deus, a glória de Deus. Você pode atrair Deus dentro, Deus Emmanuel, Deus dentro do barro. Deus, ele habita em nós. Deus habita em nossos corações, Deus habita em nossas vidas. Então, Jesus, ele se deixa se revelar, ele se revela para todos nós. No mundo tereis aflição, tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais que vencedores. São todas as frases baseadas nos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele era um homem, gente, a princípio, Deus homem. Jesus, ele lia a Bíblia, ele lia a Torá, que era a Bíblia da sua época, constantemente. E Jesus, ele tinha algo muito pertinente, por isso que na tentação do deserto, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E Jesus lia muito Deuteronômio 8, 3 e 16, as palavras que ele utilizou contra o diabo ali. Porque Jesus, ele era um homem, Deus. Jesus não era somente Deus, não é somente homem. Jesus era homem, Deus.
Jesus, queridos, ele suava, Jesus, ele chorou, Jesus, ele teve todas as nuances, né, que nós temos como homem. Jesus teve todas as nuances que nós temos como homem. Né? Jesus fazia tudo o que nós fazemos, né? Enquanto ser humano. Muitas pessoas têm aquela utopia de Jesus, o Filho de Deus, apenas como Deus. Verdade. Mas Jesus não é somente isso. Jesus é Deus, foi Deus e homem. Jesus, ele teve sede, Jesus, ele tinha amigos, Jesus, ele teve fome, Jesus, ele se alegrava. Eu vejo um Jesus descontraído, um Jesus brincalhão, um Jesus de alma muito leve, né? Até porque aquilo que nós podemos observar um pouco na história, não somente da Bíblia, mas também em alguns relatos, né, históricos, como também alguns filmes, né? Vemos um Jesus de uma alma elevada no sentido de descontraído, alegre, feliz. E é o Jesus que nós temos hoje. Né? É o Jesus que nos salvou, que nos libertou, que nos tirou do império das trevas para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Jesus, ele nos transportou do império das trevas para nos transportar para a sua maravilhosa luz. E Jesus inaugurou o reino de Deus. Né? Então, nós cristãos, né, evangélicos, protestantes, declaramos o reino de Deus. Até a igreja, toda a igreja que confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa é a igreja de Deus. E a igreja que celebra Jesus, que adora Jesus, que fala do amor de Deus, né? Aqueles 2 versículos que eu falei aqui anteriormente, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, que portamos que sejamos salvos. E há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Né? Segundo alguns teólogos, né, Jesus ele está em forma corpórea, com o corpo glorificado, mas com o corpo corpóreo, né, no céu. Né? Ou seja, Jesus ele habitou entre nós. Alguns dizem pela Bíblia que ele carrega ainda as marcas, né, da crucificação, né, para que todo olho veja o sacrifício de Cristo na cruz ao vivo quando ele vier e resgatar a sua igreja. São alguns conceitos, algumas teorias pertinentes, como eu falei aqui, por exemplo, tem algumas coisas na Bíblia que você nunca vai entender, né? Você nunca vai saber. Como eu falei, por mais que você seja um homem libado na palavra, né? Por mais que você seja um homem que estude a palavra, tenha revelações profundas, mas as coisas que Deus vai lhe dar vai ser somente as coisas aqui da terra. Claro que eu quero que Deus dá informações, inspirações, iluminações. Isso é evidente, isso é notório, isso é patente e tem que ser assim mesmo. Né? Jesus ele dá vários insights a nós homens, né? A nós homens de Deus. Né? E isso é que tem que ser evidente. O homem de Deus tem que andar segundo a palavra de Deus. O homem de Deus tem que andar segundo o preceito de Deus. O homem de Deus tem que andar segundo a Bíblia, que é a bússola do crente. Né? A Bíblia, queridos, muitas pessoas ignoram a Bíblia, mas a Bíblia é o maior tesouro que nós temos, é a Bíblia. O maior tesouro que nós temos é a Bíblia. Né? E Jesus, ele inaugurou essa era. Jesus inaugurou uma nova era. Ouviste que foi dito, mas porém eu vos digo. Então, em Jesus temos que precisamos para ter uma vida extraordinária. Quando você está em Jesus, queridos, você tem tudo que você precisa para ter uma vida extraordinária. Quem é o sábio? O sábio é o que aprende com qualquer um. Quem é o rico? Rico é quem se contenta com sua parte. Quem é o forte? Forte é o que controla a sua própria força. É um ditado de J.B. Carvalho, não sei se ele parafraseou algum mestre, outro mestre, mas são algo que nós devemos aprender, que são 3 princípios de sabedoria.
Eu falo aqui para vocês que o sábio é aquele que aprende com qualquer um. Né? Por exemplo, às vezes eu leio alguns livros para poder dar uma chave, uma única chave a uma pessoa, a uma situação, a um projeto, a uma equação. Né? Por isso que você vai ver na Bíblia a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e a palavra de conhecimento. A palavra da ciência e de conhecimento. Quem estuda sabe disso. Quem você que lê a Bíblia sabe disso. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São palavras que vão arrefecer as dores das pessoas. Vão levar consolo, bálsamo, acalento, refrigério. Vão levar consolo. Vai levar arrefecer as dores das pessoas. São palavras que vão arrefecer as dores das pessoas que estão passando por um momento difícil. Ou pessoas que passaram por um momento difícil e você leva um consolo, o refrigério, o bálsamo, o acalento. Né? Então, você precisa estar em Jesus, crescendo em Jesus. Né? Crescendo em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Jesus e termina nele. Né? Nós não temos filactérios, nós não temos outros meios patuais, crendices para chegar a Deus e para nos comportar com a vida cristã. É Jesus e acabou. Né? Então, o nosso meio de vida é o meio pelo qual Jesus é o Senhor de nossa história. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Jesus é o Senhor de nossa comunhão. E muitas das vezes, muitas pessoas estão com a mente embaçada. É alguém que olha na sua janela e vê os lugares todos embaçados, todos negros, todos sujos. E ela fala, olha, sua casa está suja, o vizinho está sujo, a política está suja, tudo está sujo, mas quando ela olha no prisma da sua janela que está suja, quando ela limpa a janela, tudo vai se tornar claro, nítido, brilhando. É quando você coloca Jesus diante dos seus olhos. Por exemplo, se eu pegar esse óculos, que já estou de poeira, a minha visão vai ser uma visão empoeirada, embaçada, fosca. Mas se passar água, e a água é o sangue de Jesus, a minha visão vai ser uma visão limpa, perfeita, uma visão abençoada por Deus. Então, nós devemos caminhar na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, se contentando com aquilo que Deus nos deu, a fim de que possamos ser conhecidos como filho de Deus. O cristão, ele cresce na graça, no conhecimento, e vai crescendo, e ele, por mais que ele busque, ele vai ter uma busca em Deus saudável, uma busca nos princípios, nos valores bíblicos. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Né? Então, a igreja está aí para isso. A igreja ela desenvolve as temáticas. Às vezes alguém manda algo que eu acho bonito em algumas igrejas, os mandamentos do Senhor Jesus. E quando eu vejo também nas redes sociais, porque a igreja está aí para isso, é o papel da igreja, a igreja orando nos lugares públicos, a igreja orando nos lugares aonde deve orar, né? Nos hospitais, nos asilos, nos presídios, levantando as mãos. Né? Quanta diferença a igreja fez nesse período difícil. Né? Me chegava relato de igrejas em hospitais orando por pessoas eram restauradas, pessoas eram curadas, pessoas eram abençoadas. Né? Pessoas nas instituições. Isso é muito bom. Eu vi esses dias aqui na cidade, o prefeito levou um pastor
né, para poder estar orando. Ah, mas levou um padre também. Foque no que é certo. Não tire os seus olhos de Jesus. Foque no que é certo. Né? E o pastor foi lá, fez oração, e muito boa oração, né? E declarando ali o reino de Deus. Declarando o reino de Deus. Porque, queridos, o dualismo tirou a igreja, né, o papel da igreja, nos 7 montes da sociedade. A igreja precisa estar na cultura, a igreja precisa estar na política, a igreja precisa estar na... A igreja, não estou falando pastor, a igreja. A igreja precisa estar na cultura, na política, no entretenimento, nos negócios. Né? Enfim, são 7 montes da sociedade, um livro que você precisa ler, de Gordon Champman, né? Que vai... Laurie Gunchan, que vai abençoar a sua vida, os 7 montes da sociedade. Né? Então, o cristão, ele tem que se envolver com política, sim, né? Se envolver não com politicagem, com política. Politicagem é quando o cidadão ele faz coisas, né? Ele borra aquilo que era para ele fazer correto, ele faz uma atrapalhada, né? Infelizmente, aqui nós temos, né, algumas pessoas que entram na política, mas não se deixa levar pela politicagem, né? Sendo pessoas que estão lá, né, aptas, né? E, na minha opinião, pastor não pode se envolver em política, no sentido de ser um político. Ele pode opinar, eu vou falar pastor, sobretudo presidente de campo. Né? Há exceções à regra, sim, sendo pastor, né? Mas raríssimas exceções. Mas na minha concepção, né, não é que seja um pecado, mas acho que é algo que não, é meio antiético, né? Um pastor se envolver em política, né? Se tornar um político. Pastor se tornar um político. Né? E não só eu penso assim, mas muitos homens de Deus pensam igual a mim, como Abel Pereira, como Silas Malafaia, dentre tantos outros relevantes. Pastor, você está dizendo que um cristão não pode ser político? Eu não falei um cristão, eu falei um pastor. Né? Pastor, na minha opinião, em raríssima exceção. Ah, mas o pastor fulano foi. Aqui é exceção à regra. Né? Então nós vemos aí muitos pastores que deixaram o seu ministério para ser político em Brasília, deputado federal, deputado estadual, senador, né? Mas cada um vai dar conta de si a Deus e examine-se um homem a si mesmo. Houve um caso de um rapaz aí, né, de um reverendo, que está sendo investigado, né, por uma questão das vacinas, e as pessoas colocam lá reverendo, né? Era melhor que aquele homem estar cuidando das suas ovelhas, cuidando do seu rebanho, do rebanho que Deus lhe deu para pastorear, né? O rebanho que Deus lhe deu para ele cuidar. Então, mas que Deus tenha misericórdia dele, me parece ser um bom homem, mas a roupa de Saul, queridos, não dá em Davi. A armadura de Saul não dá em Davi. Né? Por exemplo, tem pessoas que elas são capacitadas para tal. Né? Tem pessoas que é capacitadas para política, têm um sangue político. Outros que são capacitados para médico. Né? Outros são capacitados para arquitetura. Né? Outros são capacitados para jogar futebol. E você vai ver esse mundo na Olimpíadas. Né? Vários esportes, os mais diversos tipos de esportes, as mais diversos tipos de modalidade. Né? Você vai ver a Olimpíadas é algo que eu acho muito bonito, que traz inúmeras lições para nossas vidas. Né? Entusiasmo, dedicação, foco, paciência, maturidade, excelência, estratégia nas equipes de grupo, nos esportes individuais, né? Quem acompanha o futebol, né? Quem acompanha o judô, a natação, o vôlei, vôlei de praia,
quem não vibrou hoje com a medalha, né, da ginástica, né? Quem não vibrou com a medalha do surf, todos nós ficamos alegres, né? E isso é bom, isso é um patriotismo. Quando nós vemos nosso Brasil ganhando medalhas, representando o povo fica feliz. A gente sente que o povo fica feliz. E isso é bom, traz felicidade, né? Traz felicidade. Então, mas nem todo mundo pratica o mesmo esporte. Então, a mesma coisa é na questão da igreja. Pastor não pode ser político se ele tem um rebanho. Não, não. O pastor tem que cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Mas não sou contra quem é, né? Não sou contra quem é. Apenas perde-se o foco, perde-se a intensidade. Porque quando você desvia o foco vai ser desvinculado. Tem muitos pastores que entraram na política e saíram. Claro, isso não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas todos eles reconhecem que não tiveram tempo para dedicar tão a seu rebanho, às suas ovelhas e aos seus filhos na fé. Seus filhos na fé. Claro que já teve outros que já foram e isso aí foram os sérios, os leais, os homens de Deus que se deram a corromper. Os que corromperam foram os lobos que apenas tiveram a oportunidade de se corromper e por lá ficou mesmo. Por lá ficou mesmo. Há um muro e se você pular esse muro, uma cobra vai lhe picar, um cachorro vai lhe morder. Ou seja, Deus estabelece limites, Deus ele estabelece circunferências de proteção para nossa própria vida, para nossa própria alma, para nosso próprio ministério, para nossas próprias vidas em si, né? Eu já falei que há caminho que para o homem parece certo, mas no final é caminho de morte. Então, querido, esteja no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Porque o que vai ficar, o que perdura, é as suas obras em Deus. E eu sempre falo isso aqui. Não é o tempo que você... Claro que quanto mais tempo você tiver e fazer coisa para Deus, muito melhor. Mas o que vai perdurar não é só o tempo com Deus, não é se você leu 1000 livros, se você conhece filosofia, sociologia, se você está sentado em uma cátedra de uma faculdade em Ohio, na Europa, em qualquer desses lugares. Não, mas é a sua essência com Deus. Porque, por exemplo, aqui tem João. Né? João, ele trabalha na roça, mas ele é cheio do Espírito Santo. E aqui está José. E José, ele trabalha, ele é dono de uma das maiores empresas do mundo. Vamos dizer, ele é dono da Apple, como dono da Colgate. Ele é bilionário. Para Deus, Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Né? Se eles foram santos, para Deus é a mesma coisa, porque Deus ele olha o coração. Deus ele quer ver o coração. Né? Vamos tirar essa ideia de que fulano é melhor do que o outro, fulano é melhor do que... Não, para Deus todo mundo é igual. Agora Deus ele pesa o Espírito. Se a sua obra, né, se as suas mãos mãos santas, né? Se o seu coração puro em Deus, né? E se não for, queridos, Deus pode transformar. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que os africanos, todos os africanos se salvem, todos os europeus se salvem, todos os asiáticos se salvem, todos os da América Central, América do Sul, América do Norte e da Oceania se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem, gente, né? O pessoal da China, né? Hoje em dia o povo está com muito ódio com o povo da China, né? Porque foi de lá que saiu essa doença tal que devastou o mundo, né? Que teve uma proporção e teve sequelas irreparáveis na história da humanidade, uma hecatombe terrível.
E graças a Deus, né, que estamos aí resolvendo, Deus deu a sabedoria aos homens com as vacinas, com agosto, eu falei sobre isso, vacina agosto. Deus, e não que. E Deus, falei aqui em nome de Deus, né? Para a glória de Deus, né? Que Deus ia ter vacina agosto. Como tem aí vacina agosto, né? Para os países né, no mundo. Então, para a glória de Deus, por quê? Porque Deus, queridos, colocou um fim, Deus coloca limite no mal. Deus coloca limite naquilo que prejudica a igreja, prejudica o ser humano. Agora, cabe um homem se voltar para Deus. Cabe um homem ser uma pessoa em Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o que vale é o testemunho que Deus dá de você. Não é o testemunho que eu dou de mim, não. Não é o testemunho que alguém dá de pastor Oséias, não. Mas o testemunho que Deus dá de pastor Oséias. Né? O testemunho que Deus dá de pastor Oséias. Né? Então, o que vale é isso, queridos. O que vale é isso. Todas as promessas de Deus tem nele sim, o dele amém. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1, 20. Né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Todas as promessas de Deus tem nele o sim. Porque todas as promessas de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus Pai por nós. Ou seja, o que Deus confirma está confirmado por ele, o que ele fala está falado por ele. O que Deus confirma está confirmado por ele, o que ele fala está falado por ele. Todas, né? Porque todas as promessas de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, Deus em nós, né? Deus, ele vela. É interessante que tem um versículo que eu acho interessante. Eu peguei esse versículo na igreja neopentecostal e me lembro que aquele dia foi tremendo. O versículo fala o seguinte: Deus perguntou a Jeremias: Jeremias, o que viste? Jeremias: Senhor, eu vi uma vara de amendoeira. Ai Deus, viste bem, Jeremias, porque eu velo para a minha palavra para cumprir. O próprio guardião da palavra é o próprio Deus. Deus, ele guarda a sua palavra, Deus vela a sua palavra para cumprir. Deus guarda a sua palavra. Por isso você precisa acreditar nas promessas de Deus e falar a si mesmo. Eu vou falar aqui sobre o tema Fale Consigo Mesmo, uma cura psicológica para suas vidas, para a vida das pessoas. Né? Uma cura psicológica para quem sofre desses transtornos, né, que estão aí. Porque independente, queridos, da situação, muitas pessoas estão sendo acometidas por esses transtornos. E nós temos uma chave bíblica que eu vou falar na próxima mensagem sobre como a pessoa ela vencer a esses aspectos, né, em si mesmo. Independente de ele nascer no evangélico ou não, né, porque você viu, Elias foi um grande homem de Deus, um homem irrepreensível, mas teve que Deus dar uma direção a Elias. Então, queridos, todas as promessas de Deus tem nele o sim e o dele o amém. Então, todas as promessas, veja bem, aqui o versículo 20, porque todas as promessas de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, Jesus, queridos, ele foi, alguém já dizia que se Jesus estivesse no tempo de hoje, não entraria na maioria das igrejas. Não, porque as igrejas não daria oportunidade para Jesus. Agora imagine Jesus não podendo entrar na maioria das igrejas, porque os homens estão cegos, queridos. Estão adorando a Jesus de forma cegamente, não descortina a sua visão para ver Jesus como Jesus é.
Não descortina a sua visão periférica para ver como Jesus é. Jesus, por muitas das vezes, ele foi rejeitado, né, nas cidades. Foi rejeitado no meio dos seus, né, no meio da sua comunidade, no meio da sua até mesmo da sua parentela. Mas ele foi o perfeito homem de Deus e ele provou ao mundo que o que prevalece é a palavra de Deus e fazer o bem. Né? Então, a rejeição, eu vou falar depois sobre a rejeição é algo que muitas pessoas interpretam de forma negativa. Pois é, mas o cristão, ele já foi proferido, porque muitas coisas que você fala não é perseguição. A Bíblia já falava, por exemplo, que o cristão, ele seria perseguido, o cristão, ele seria sendo acusado, levantaria calúnia, difamação, injúria contra o cristão. E isso é evidente. Se fizeram com Jesus, que é o mestre, que dirás contra os seus filhos? Agora, claro, que um cristão maduro, o roios, aquele que é maduro, não se deixa se levar por nada disso. Né? Um cristão maduro, ele quer colher frutos para Cristo. Ele quer levar pessoas aos pés de Jesus. Ele quer ser uma bênção, querido. Ser uma bênção. O cristão cheio de Deus, ele quer ser uma bênção na vida das pessoas. Ser uma bênção no seu comércio. Ser uma bênção na sua família. Ser uma bênção para ele mesmo. Ah, pastor, mas ninguém me ouve. Querido, se ninguém me ouve, ouça a voz de Deus e fique com aquilo que Deus faz para você. Né? Fique com aquilo que Deus tem para você. Porque o seu ministério é individual. Porque no mínimo você vai dar conta de si a Deus. A Bíblia fala que todos nós vamos dar conta de si a Deus. Você tem que ser o pastor de você mesmo. A princípio, claro, não estou negando que a pessoa tem que ser pastoreada, nada disso. Né? Mas a princípio você precisa ser o pastor de si mesmo. As quatro instituições, princípios que Deus colocou. É o antropos, que é você mesmo, cuide de vocês mesmos. Paulo falou para Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Eu tenho muitos colegas, amigos que não cuidam de si mesmo, alguns infelizmente não resistiram, né? Porque não cuidaram de si mesmo. Né? A pessoa precisa cuidar de si mesmo, né? Cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, da sua estrutura física, mental, psicológica, espiritual. Né? O Bispo Macléo tem um ditado que diz: quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Porque no espiritual Deus vai dar força. Depois, a sua mente, você precisa procurar saber a sua mente. Você precisa ter na sua mente, né, trabalhar a sua mente, para que a sua mente venha andar de acordo, né, venha estar uma mente sadia de acordo com os preceitos divinos, né, com a ordem, né, divina. Depois, seu corpo, né, venha estar alinhado com aquilo que Deus tem para você. Então, o que você precisa é fazer isso, né, cuidar do seu espírito, o homem espiritual, é tudo. Né? Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A sua alma e a sua mente. Então, é uma sequência que você precisa fazer. Né? Então, queridos, e você vai entrar na terra prometida que Deus tem para a sua vida. Né? Você vai entrar na terra prometida que Deus tem para a sua vida. Porque quando Deus nos dá a vitória evidencia que Deus está conosco. Né? Quando Deus te dá a vitória ela evidencia que Deus está conosco. Mas é como atleta, você vai ver que esses atletas que ganham medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, eles não chegam, não é qualquer um que chega ali não, queridos. Né? Eles têm sangue, suor e lágrimas. Muitos deles, né, levam provas, perdem provas e provas, anos a fio, treinando a mesma prova. Houve uma nadadora que agora está aqui, a baiana, né, e ela ganhou uma prova de altíssima resistência. Uma maratona dentro de água. Né?
E ela perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira, e na quarta vez, aí agora que ela ganhou a medalha. Então, ela derramou sangue, suor e lágrimas para conseguir aquilo. E não somente na vida espiritual também, é a mesma coisa, na vida, num projeto que você tem. Então, não desista dos seus sonhos, porque Satanás, ele quer frustrar seus sonhos, mas não desista. Todo mundo fala que a persistência é a chave do sucesso. Quando você tem, você persiste. Por isso, coloque na sua casa, o seu alvo, o seu projeto, aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer, o ponto que você quer chegar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Queridos, a Bíblia fala que nada é possível para Deus. O que parece impossível ao homem é possível a Deus. Comece fazendo declarações, profetize, declare, mude seu destino, mude o mundo, mude a imagem, coloque uma imagem mental daquilo que você quer, coloque uma imagem mental de onde você quer chegar, faça essa imagem mental. Abraão, olhe para as estrelas do céu. Então, Jesus deu uma imagem mental a Abraão. Abraão, olhe as estrelas do céu. Então, você precisa chegar aonde você deve chegar. Ah, pastor, mas eu tenho lutado, pedido, nada acontece. Queridos, calma. Da vossa paciência ganharei as vossas almas. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. E também nas coisas espirituais. Às vezes você pede um dom a Deus e Deus está ali querendo trabalhar em você. Eu me lembro que quando eu pedi um dom a Deus, eu subia a monte, ia para a igreja, orava, e buscava, e ia para seminário, e isso, aquilo, tal. Mas Deus me deu esse dom pela perseverança. Deus me deu esse dom através da perseverança. Porque perseverei em prosseguir esse dom, e Deus me deu esse dom, e eu agarrei esse dom espiritual. Um dom espiritual, que eu ralei muito para ter. Então, ralando no Espírito, orando em línguas, falando, declarando, jejuando, pedindo a Deus, e Deus me deu esse dom para a glória de Deus Pai. E em qualquer área é assim. Por exemplo, você quiser alcançar um objetivo, você precisa ter paciência, persistência, ressignificar, reconfigurar, ter uma nova transfundação, mudar os conceitos errados, colocar conceitos certos, mudar hábitos errados, botar os hábitos certos, sobretudo com a palavra de Deus, gente. Temperado com a palavra de Deus. É temperada com a palavra de Deus. Tempere a sua vida com a palavra de Deus. Ou seja, envolva a palavra de Deus na sua vida. Envolva a palavra de Deus na sua vida. Porque Deus, ele quer que você opere segundo a palavra dele. Por que, queridos? É bom. Eu me lembro que quando eu estava nessa caminhada, antes de tornar pastor, eu comecei a gravar versículo bíblico. Por quê? Porque eu ouvia os pregadores falando, os ministros falando, que nós devemos falar a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, eu sei alguns versículos bíblicos. Menos de 1000, mas sei. Mas o que ocorre? Porque isso é bom, gente. Isso é bom, você falar a palavra de Deus, você declarar a palavra de Deus, você trazer a palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, sua lei está na lei do Senhor. A sua lei medita dia e de noite. Não são assim os ímpios, são como um moinho que o vento espalha. Mas os justos permanecerão na casa de Deus. Como é bom! Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, deitar-me faz pasto vertejante, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, refrigera minha alma. Então, quando você grava a palavra de Deus, isso traz um bálsamo, um acalento para a sua vida. Esconda a palavra, quanto mais versículo você saber, isso é bom, é algo que é bom para você, é algo que é bom para a sua vida. Grave versículo bíblico, leia a Bíblia, participe de grupo de oração, participe de grupo de leitura da Bíblia. Pare tempo para estudar a Bíblia. Tem dia que eu estudo a Bíblia o dia todo. Às vezes, quando trago uma mensagem aqui, essas mensagens que você está me ouvindo, às vezes eu estudo a semana toda um só assunto.
vou aqui e tal, e olho na internet, e olho aqui na Sabe Bíblica, e pego uma Bíblia Thompson, eu pego a Bíblia de Genebra, eu pego a Bíblia pentecostal, e para trazer uma mensagem temperada com sal para vocês, para dar o de melhor para vocês. Né? Então, por quê? Porque isso é bom. Né? A palavra de Deus é boa demais. Às vezes, quando eu ouço as pessoas, os grandes pregadores, né? Como diz o sábio, é aquele que aprende com qualquer um. O sábio é aquele que aprende com qualquer um. Então, quando eu vejo os pregadores falando, eu falo, meu Deus do céu, hoje eu estava vendo uma live do pastor Jeremias Pereira, eu falei, meu Deus, quanto eu sou abençoado, quanto eu sou abençoado com a live de Bispo Aquila Rossafá, de pastor Neil Barreto, dentre tantos outros. Né? Eu e vocês que faz isso, semeia a palavra de Deus, eu fico muito feliz com alguém manda mensagem para mim, né? De pregação, de mensagem, de um WhatsApp, né? Pastores amigos, pastores um pouco distantes, mas também mandam. Por quê? Porque isso é semeando a palavra de Deus. Isso está semeando a palavra de Deus. Né? E essa semeadura, a palavra de Deus é uma semente e vai crescendo ali. Né? Então, o mundo vai ser transformado por quê, queridos? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que não muda. É Deus que não muda através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é Cristo em nós. Alguém fala Cristo está em nós, queridos. Cristo em nós, esperança da glória. É Bíblia, é isso. Né? Às vezes tem pessoas que estudam, tem 50 anos de ministério, mas nisso aí pessoas não entendem. É como Deus falou para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe que é nascer de novo? Porventura, nascer de novo é um homem que está na barriga da sua mãe e está a nascer? Mas Nicodemos, você é fera em Israel, você é mestre em Israel e não sabe uma coisa dessa? Então, tem pessoas que, eu ouço mesmo um pastor que 50 anos de ministério e ele é inadmissível ele aceitar uma pessoa que dizer que o Espírito Santo mora em nós. E mora mesmo. Se a Bíblia fala que o Espírito Santo mora em nós, porque o Espírito Santo mora em nós, habita em nós. É no mundo das ideias. Ele é um grande pastor, um grande homem de Deus, mas refuta essa afirmação bíblica. Então, queridos, vamos ficar com a palavra de Deus, escolher a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma faca, uma espada de 2 gumes, que separa a junta, a medula, é capaz para discernir, né, os pensamentos de Deus, a alma e o espírito. Tem coisa que é alma, tem coisa que é espírito. Tem coisa, queridos, que é alma e espírito. Eu vou trazer um estudo aqui sobre isso, alma e espírito. Quando você quer orar, fazer as coisas espirituais, são as coisas espirituais. Agora, as coisas espirituais você pode fazer na alma, sim. Tudo que você tem que fazer, você tem que chamar Deus, o governo de Deus. Deus tem que estar ali presente com você, porque o dualismo que fala é que Deus ele fica distante de você. O que fez isso foi a escolástica, né, alguns até pais da igreja, né, o demiurgo, né, o santo e profano, mas Deus está em todos nós, isso é mentalidade grega, Deus está em tudo que nós fazemos. É um filme que você faz, você vê, é um esporte que você pratica, é um passeio que você faz, um estudo que você faz, né? Então, tudo que você faz se chama Deus, né? Se chama Deus para você fazer. E Deus vai dar a aptidão, né? Agora, claro, tem aquelas pessoas que olham no atacado e aquelas que olham no varejo. Por exemplo, tem gente que fala, olha, Senhor, toma todo o meu dia na tua presença. E ela não ora mais ali. Ela erra. Na minha opinião, não. Se ela pediu, levantou e pediu, levantou a mão dela, né? Ou levantou a mão para o céu, ou não, ou pediu a Deus, foi uma oração que ela fez para tomar todo o dia dela ali. Mas se uma pessoa, ela vai entrar no carro, sair do carro, entrar no elevador, sair do elevador, ela vai e ela chama Deus, queridos, o importante é chamar Deus, o importante é buscar Deus, o importante é você chamar a presença de Deus.
Porque a presença de Deus que nos muda, não somos nós que nos mudamos, é a presença de Deus que nos muda. Agora, claro, quanto mais intenso você for com Deus, é melhor. Isso é a regra. Isso não tem como escapar. Se eu passo 3 horas de oração, minha vida vai ser melhor do que passar 3 minutos. Se eu passo 30 minutos de oração, a minha vida vai ser melhor do que 3 segundos. Né? Alguma coisa é melhor do que nada. Alguma coisa é melhor do que nada. E o pouco é melhor do que o nada. Né? Então, se eu passo 3 horas com Deus, se eu passo 4 horas orando a Deus, se eu passo 5 horas orando a Deus, é importante que você passe tempo com Deus. Algumas pessoas, por causa da agenda, não pode, e Deus entende isso. Ele vai orar 5 minutos, 10 minutos. Né? Tem gente que não tem essa facilidade, né? Não é o ministério deles, não é uma questão deles, porque Deus, às vezes Deus chama a pessoa para orar pela madrugada. Né? Alguém falou, pastor, e a oração de madrugada ela é especial? Eu falo, rapaz, não é especial porque o céu não tem fila, mas é algo que é gracioso. É algo que é gracioso porque flui mais. Na minha opinião, a hora de madrugada flui mais. Eu oro todo o tempo todo. Né? Como diz a palavra, eu oro o tempo todo o tempo. Mas orar em madrugada é melhor ainda, na minha opinião. Flui mais em mim. Né? Mas tem gente que gosta de orar pela tarde, outros gostam de orar meio-dia, né? Outros gostam de orar pela manhã, né? Outros oram esse tempo todo, mas tem um período que ele é mais forte em oração. Né? Importante é você orar, querido, você ser um homem de Deus. Né? Importante você orar e você ser homem de Deus, cheio da presença de Deus e cheio da unção de Deus. Né? Porque a Bíblia, queridos, veja só, a Bíblia ela é um livro que ela fala daquilo que Deus fala. A Bíblia é a boca de Deus falando. A Bíblia é o testemunho de Deus. A Bíblia ela é o testemunho de Deus aqui na terra. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quem é forte? Forte é o que controla a sua própria força. Quem é um rico? Rico é o que se contenta com sua parte. Quem é um sábio? Sábio é que aprende com qualquer um. Então seja pobre, ou seja rico, sábio e forte. A palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Viva, o que é coisa viva, queridos? Uma coisa que, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, vamos lá? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Mais penetrante que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, alma e espírito. Né? Das juntas e medulas. E é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes das coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos de tratar, ou temos de dar conta. Então, a Bíblia, queridos, ela é viva e eficaz, ela vai trazer, né, uma mudança, ela vai trazer o reino de Deus, ela vai transformar, ela vai
trazer um conceito verdadeiro para nossas vidas. Amém, queridos? E vai dividir a alma, o que é alma, o que é espírito. Muitas pessoas têm dúvida do que é alma, o que é espírito. A Bíblia, ela separa o que é alma, o que é espírito, né? O que você está sentindo, qual é o seu sentimento da alma, o que é do espírito, e tudo isso leva a palavra de Deus. Porque muitas das vezes você está na alma, né? Mas você precisa ir para o espírito. Muitas das vezes você está sentindo algo que é da alma, né? Um dia você também ficou considerando uma criatura que estava vivendo algumas situações na alma. E foi orar a Deus, né? Era um tempo, e foi orar a Deus e deu uma visão a ela. Falei, olha, você está na alma, o que Deus quer que você milite no espírito. Né? Falei ali para ela alguns conceitos de... porque todo pastor faz isso, né? O método é o mesmo, né? Psicanálise, né? A psicanálise, a Gestalt, né? Segundo os psicólogos, você precisa encerrar um ciclo para começar um novo ciclo. Você encerra um ciclo e começa um novo ciclo. E essa pessoa estava vivendo um ciclo. E eu falei para ela, estudando os livros que eu li, né? E o Espírito Santo me guiando. Eu falei, olha, você precisa encerrar esse ciclo passado. Encerrando esse ciclo passado, que é a Gestalt, né? Agora eu vou lhe dar aqui algumas atribuições para você fazer. E nisso eu vou analisar, né, alguns hábitos repetidos, bons hábitos, né? Palavra de Deus, oração. E naquele dia a pessoa estava mais crente do que eu, do que todo mundo ao redor. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus muda, queridos. Não há mal que prevaleça sobre a palavra de Deus. Não há vício que prevaleça sobre a palavra de Deus. Não há circunstância que prevaleça sobre a palavra de Deus. Não há adversidade que fique diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, que diz, é o próprio Deus. Não há mal. Ou o mal se dobra à palavra de Deus, ou ele se dobra e quebra em si mesmo. Ou o mal se dobra à palavra de Deus, ou não resiste. Gente, não existe nada maior que a palavra de Deus. Ou existe. Na minha concepção, não existe, nunca vai existir. Já falei aqui para vocês os conceitos desses filósofos, desses teólogos. Né? Porque, queridos, eu sou formado em pós-graduação em filosofia. Aprendi muito sobre esses filósofos. Né? Kant, eu me lembro que fiz quando eu fiz tem um professor que chegou para me mandou fazer um seminário, não sabia nada de filosofia. Me lembro como hoje, o desespero humano de Søren Kierkegaard. Foi eu e Tito, que hoje é pastor também. Só que Tito tinha uma mente na época fantástica. Eu não, era muito crente, mas não tinha intelecto para isso na época. Né? E ali Deus foi descortinando, porque eu precisava saber os conceitos filosóficos desses homens e reter que é o bom e analisar segundo a palavra de Deus. Né? Analisar segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que habitar sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, vamos encerrar, né, com um hino. Gosto muito de tocar violão. Gosto de vocês me ver aqui colocando louvores, mas também gosto muito de louvar ao Senhor. Né? Aqui é típico batista, gente. Eu me lembro da minha época, da minha infância, onde vi os pastores ali, e eu olhando ali, os pastores cantando esses hinos. Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos sonhar, sentimos que Jesus está aqui, nosso meio, por isso ele está no coração. Sentimos que Jesus está aqui, nosso
quero conhecer Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, com toda a sorte de bênçãos. Se você está com um copo de água, eu abençoo o copo de água que você está, em nome de Jesus. Declaro as bênçãos do Senhor Jesus. E quando você beber essa água, você vai estar abençoado por Deus. Declaro bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho te dou. Seja uma bênção. Fique liberto do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.
oportunidade. Lembre-se que nós vamos falar sobre o conceito, na próxima mensagem, fale consigo mesmo, um conceito psicológico, psicanalista para a sua vitória interior. Não perca a próxima mensagem. Desde já, olhe por esse canal, divulgue, se quiser dê like, se quiser comente, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória.